Senhor para a igreja, amém? Amém. Quero tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor que são devidos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela liderança desta casa, que Deus te abençoe. Agradecer ao Senhor pelo convite, pastor Maria, Laura, para a minha esposa, Isabelle. Minha oração nessa noite é para que a boa mão de Deus seja favorável e para que a paz de Deus alcance a sua casa, amém? Quero te convidar, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 1 até o verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, de versículos 1 a 8. Amém? O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Isaías é conhecido na Bíblia Sagrada como o profeta messiânico. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, este profeta foi um dos homens que mais teve revelações a respeito da pessoa de Cristo. Eu acredito que você já tenha tido a oportunidade de ler o capítulo 53, aonde de forma clara Isaías narra para a gente a trajetória de Jesus até a cruz do Calvário. E no capítulo 53 Isaías diz que os nossos castigos, o nosso pecado, a nossa iniquidade, ele levou sobre si, carregou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Outro texto que faz alusão à pessoa de Cristo é Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São 2 exemplos de textos contidos no livro do profeta Isaías que fazem alusão à pessoa de Jesus. Isaías foi um profeta levantado por Deus para profetizar dentro de um período onde Judá vivia um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, um tempo onde as pessoas já não estavam tão crentes como antes. É bom que nós entendamos aqui que Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis em Judá, sendo eles Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Para qual tipo de povo, ou para qual tipo de gente Deus levantou Isaías para profetizar? No capítulo 1, Deus fala a característica do povo, e segundo o próprio Deus, este povo era um povo que o adorava com os lábios. Contudo, o coração do povo estava longe de Deus. O próprio Deus disse ao povo de Judá:
vocês vêm ao meu templo, vocês vêm à minha casa, trazem o sacrifício, trazem as ofertas, mas eu não recebo o culto de vocês, eu não recebo a oferta que vocês me entregam, porque vocês aparecem aqui para cumprir um ritual, vocês cumprem um dever, mas não têm a mínima devoção ao que fazem. E culto não tem a ver com o lugar em que estou apenas, mas com a intenção que eu tenho. O que Deus estava dizendo para o povo é: vocês vêm à minha casa, vocês entram no meu templo, mas não entram na minha presença, porque o coração de vocês está longe de mim. É para esse povo que Deus levanta Isaías para profetizar. E é um marco histórico no capítulo 6 que muda a vida deste profeta. Até o capítulo 5, Isaías é um homem. A partir do capítulo 6, Isaías se torna um outro profeta. O capítulo 6 narra a consagração, a separação de Isaías ao exercício do ministério profético. E isso acontece dentro de um período da história em que as coisas em Judá não estão de uma maneira muito equilibrada, onde as coisas em Judá não ocorrem de uma maneira simples. É um período conturbado, é um período de luto. O próprio Isaías declara no capítulo 6, no versículo 1, a experiência que ele teve com Deus. E essa experiência que ele teve com Deus foi uma visão que ele teve do Senhor. No entanto, a visão que Isaías tem sobre Deus acontece dentro de um período histórico onde Judá está sofrendo a dor do luto, porque Isaías é bem enfático em dizer para a gente que ele vê Deus no ano da morte do rei Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi o rei com mais vitórias em empreitadas militares da história de Judá. Toda guerra que Uzias entrava, ele vencia. Toda guerra que Uzias batalhava, ele ganhava. Deus era com Uzias. Uzias caminhou com o Senhor, andou com Deus. Mas agora, Isaías diz para a gente que Uzias morreu. Uzias já não está mais vivo. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, nós estamos falando da pessoa com maior relevância política na nação de Judá. Uzias não era qualquer pessoa, ele era o rei da nação. Ele não era um camarada qualquer, ele era a pessoa que tinha mais poder na nação de Judá. Ele era quem sentava no trono, ele era quem dava as coordenadas, ele quem ditava as regras daquele reino, os preceitos e princípios para que o povo de Judá pudessem seguir e assim caminhar também nos caminhos do Senhor. É dentro desse contexto que Judá sofre um baque muito grande, a perda da autoridade. Uzias já não está mais vivo, Uzias já não está mais entre o povo, e é justamente nesse período de tempo, no ano 700 a.C., 740 a.C., que Isaías disse: eu vi o Senhor. Isaías vê Deus em um momento muito difícil da sua vida, no momento da perda, no momento da crise, no momento da dor, no momento da luta. É justamente nesse momento que Deus se revela ao profeta Isaías. A nação está perdendo, Isaías está perdendo, mas Deus está se mostrando a Isaías para que ele tenha uma visão e um contato íntimo e pessoal com Deus a quem ele vê. E eu preciso que você abra o seu coração para receber essa palavra. Sabe quando Deus decidiu se mostrar e se revelar ao profeta Isaías? No momento da perda. Deus decidiu se revelar no momento da perda, no momento da dor, no momento da frustração, no momento onde as coisas não estavam tão bem. Então alguém aqui nesta noite precisa entender que as perdas são uma das ferramentas das quais Deus se utilizará
para que você o conheça de um jeito que você ainda não o conhece. As perdas são ferramentas de Deus para que você o conheça de um jeito que você ainda não o conhece. Abraão, como assim? Quando Deus se revela a Isaías, quando ele perde. Mas se ainda não me convenceu, olha para a vida de Josué. Até ter Moisés do seu lado, ele era um homem. Foi só perder Moisés que Deus disse: se levanta, se coloca de pé, porque a responsabilidade de levar o meu povo para onde eu quero agora está sobre os seus ombros. Porque a perda também é uma ferramenta de Deus para que você o conheça de um jeito que você não conhece. Mas se você ainda não se convenceu, olhe para a vida de Jó, que até perder as coisas conhecia Deus de um jeito. No capítulo 42 ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu perdi, os meus olhos estão te vendo. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez tenha perdido uma porta de emprego, mas Deus deixou você perder a porta para que você conhecesse o Jeová Jireh, o Deus provedor. Talvez você perdeu um pouco da saúde, mas essa perda de saúde foi tão relevante para você, porque se você não tivesse perdido um pouco da saúde, você não conheceria o Jeová Rafá, o Deus que sara. Talvez alguma guerra na sua vida esteja travada e você esteja até perdendo essa guerra, mas ainda bem que você conheceu o Jeová Tsabaô, o Senhor dos exércitos. As perdas são ferramentas de Deus para que nós conhecemos. Deus prefere te ver perdendo certas coisas do que te ver perdido longe da presença dele. Deus prefere te ver perdendo certas coisas do que te ver perdido longe da presença dele. O que Deus está dizendo para alguém é: se prepare, porque se necessário for, ele vai tirar coisas e pessoas de perto de você, para que você o conheça de um jeito que você não o conhece, para que você tenha mais contato com ele, mais comunhão com ele, e para que o nome dele seja glorificado. Glória a Jesus. Ele vê o Senhor no momento da perda, no momento da dor. E é justamente nesse período de tempo que a perda chega. E a perda, quando chega, não leva a qualquer pessoa. Judá vivia a forma de governo que nós conhecemos como monarquia. Era um homem governando, o rei. O trono da terra está vazio, o caos está instaurado. E você sabe que um ajuntamento de pessoas, aonde não há uma figura de liderança, é um ajuntamento de pessoas que caminham para a ruína. Grupos precisam de líderes, e o líder da nação morreu. Quem é Uzias? O rei. Está escrito: no ano em que morreu o rei. Só que quando Deus se revela, quando Deus se mostra, ele não se mostra de qualquer maneira. Diz o texto, no versículo 5: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quem morreu na terra? O rei. Quando Deus se revela para Isaías como um rei, o que Deus está dizendo para Isaías é: Isaías, fique tranquilo, porque as coisas aí embaixo podem ter saído do teu controle, mas aqui em cima não saíram do meu. As coisas aí embaixo podem ter desgovernado, mas aqui em cima ainda tem alguém que governa tudo e não perde o controle de nada. Deixa eu te dar uma notícia: você perde o controle, você se embaraça, você se enrola com as demandas. Deus não perde o controle, Deus não se enrola, Deus não se embaraça. Quando dá errado para você, Deus está no controle. Quando dá certo para você, Deus está no controle. Quando as coisas não fluem da maneira que você quer, Deus está no controle. Quando
saem exatamente da maneira que você planejou, Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Em todos os tempos e em todas as épocas, Ele não perde o controle da situação. A terra pode estar em crise, mas o céu está em ordem, porque o Rei do céu não perde o controle das coisas. Ele se mostra como um rei, e esse rei está assentado no alto e sublime trono. Esse rei está assentado no alto e sublime trono. E eu preciso dizer para alguém que o trono da terra aqui está vazio, mas o do céu está ocupado. O trono da terra está vago, Uzias já não está mais lá para comandar, mas o trono do céu continua ocupado, porque Deus nunca perdeu o controle de nada. O fato de Deus estar assentado no trono significa dizer que Ele não perde o controle. Se assenta no trono quem domina, se assenta no trono quem reina, se assenta no trono quem tem o governo, se assenta no trono quem tem autoridade. Deus nunca perdeu o controle de nada. Abraão me prova, Jeremias 17:12, está escrito que existe um trono posto no céu desde o princípio. Antes de Deus dizer haja luz, já havia trono. 740 antes de Cristo, Isaías tem uma visão. Qual? Um trono, um ser sentado no trono. No começo, Deus estava no controle. No meio, Deus estava no controle. Apocalipse capítulo 4, 90 anos depois da morte de Cristo, João tem uma visão. Qual é a visão? Em Patmos, arrebatado, ele vê um trono, alguém sentado no trono, 24 anciãos glorificando ao ser que estava sentado no trono. Você pegou isso aqui? No começo ele estava no controle, no meio ele estava no controle, no final ele continua no controle, e até hoje ele não perdeu o controle da tua vida, ele não perdeu o controle da tua história, ele não perdeu o controle de nada. Ele está sentado no trono. Esse rei que se assenta no trono, alto e sublime, diz Isaías que ele tem um séquito, e o séquito de Deus enchia o templo. Se você tem a Bíblia King James, ou a nova versão transformadora, a nova versão internacional, essas traduções de linguagem mais contemporânea traduzem essa palavra séquito como orla ou borda. Isaías está dizendo para a gente que Deus tem uma veste que enche o templo onde Ele está. Deus tem roupa, e a roupa de Deus não é da Zara. A roupa de Deus não é Lacoste. A roupa de Deus não é Louis Vuitton. Mas o fato é, Deus tem roupa. Abraão, Deus tem roupa? Tem. Me prova, Salmo 93, verso 1. O Senhor reina. Olha o que o salmista diz: está vestido de majestade. O nome da roupa de Deus se chama poder. E eu acho isso tão maravilhoso, porque o texto diz que o séquito enchia o templo. Séquito é a parte mais baixa da roupa de alguém, é a bainha da veste de Deus. Não era muito, era pouco, mas o pouco que Ele mandou, diz o texto, encheu tudo. Ele nem mandou muito, Ele mandou um pouquinho, e um pouquinho do que Ele mandou encheu tudo.
e encheu tudo. Só um pouquinho do que Deus faz pode mudar o rumo da tua história. Um pouquinho do que Deus manda pode alterar o quadro da sua vida. O nosso problema é que a gente às vezes quer muito e não se aprendeu a se contentar com o pouco que Deus manda. Abraão, como assim? Uma mulher com uma dívida, os 2 filhos para serem levados. Ela disse: Eliseu, me ajuda, o que é que você tem em casa? Eu não tenho muito, eu só tenho um pouquinho de azeite. Então vai lá, porque Deus não precisa de muito. Um pouquinho resolve o teu problema. Um pouquinho resolve o teu problema. Um centurião chegou em Jesus e disse: Senhor, vamos lá em casa, meu servo está enfermo. Jesus sentiu compaixão e ele disse: eu vou lá. O centurião entendeu: isso é muita coisa, nem precisa botar o pé lá dentro, manda só uma palavra, só um pouquinho já resolve o meu problema. Deus está mandando a orla da veste dele. E alguém tem que ter uma aula com a mulher do fluxo de sangue, porque ela não saiu de casa dizendo: se eu tocar no cabelo dele. Ela não disse: se eu tocar no braço dele. Ela entendeu que um pouco de Jesus resolve. Se eu tocar tão somente na orla da veste dele, eu serei curada. A orla da veste dele tem virtude, a orla da veste dele tem poder, e a orla da veste dele está posta aqui dentro nesta noite, para você que precisa de virtude. Aleluia, 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 aleluia. Um pouco do que Deus mandou, um pouco do que Deus mandou transformou aquele ambiente. Esse rei tem trono, tem roupa, e todo rei que se preze tem coroa. Os reis na terra ostentam coroas de ouro, coroas de prata, coroas de pedras preciosas. Acima da cabeça de Deus também existe alguma coisa, e não é uma coroa de ouro, não é uma coroa de prata, não são pedras preciosas. Isaías diz que acima da cabeça de Deus haviam serafins, cada um com 6 asas, clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando os serafins dizem Santo, 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 indica a plenitude da santidade de Deus. Mas eu gosto disso porque originalmente a palavra que aparece aqui não é Kadosh, é Kodesh. Kadosh é santo, Kodesh é santidade. Deus não é só santo, Ele é a própria santidade. O que eles estão dizendo é: eu sei quem tu és, e o Senhor é a própria santidade. O Senhor é a própria santidade. O Senhor é a própria santidade. Eles declaram a santidade de Deus, eles asseveram a santidade de Deus. Só que Isaías diz para a gente que esses serafins têm uma peculiaridade. Cada um deles é composto por 3 pares de asas. Com 2 asas cobrem os pés, com 2 asas voam, e as outras 2 cobrem o rosto. E eles ficam 24 horas por dia dizendo que Deus é santo, 7 dias por semana dizendo que Deus é santo. No domingo eles dizem santo, na segunda santo, na terça santo, na quarta santo, na quinta santo, na sexta santo, no sábado santo, no horário comercial santo, fora do horário comercial santo, feriado, eles dizem que quem está sentado no trono é santo,
Perceba, há um culto no céu que é ininterrupto, é contínuo. Um culto não para. Culto não é um momento de 2 horas que ficamos reunidos aqui. Culto se estende nas 22 em que não estamos aqui dentro. E aí é que mora o problema. Por quê? Porque Deus continua sendo santo ou a gente que para de ser crente? Meu Deus, aleluia! Mas os serafins dão uma aula pra gente, porque eles continuam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles adoram a Deus. E o texto diz que eles vão com os pés cobertos e com o rosto coberto. Rosto coberto significa visão limitada. Se eu pedisse para você com suas respectivas mãos, tapasse cada um dos seus olhos, o que você enxergaria na sua frente? Nada. Eles estão com os rostos cobertos, eles não enxergam, mas eles estão dizendo que quem está no trono é santo. Eles não veem quem está no trono, mas eles sabem que quem está lá é santo. Qual é o nome disso, Abraão? Fé. Escrito aos Hebreus diz para a gente no capítulo 11, no verso 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não. Eles não enxergam quem está no trono, mas eles sabem que mesmo sem ver quem está lá, quem está sentado continua sendo santo. Porque a fé que é fé não exige ver para crer. A fé crê sem ver. E aí, alguém pensa que só teve culto se o varão de branco passar no meio da igreja. Que alguém precisa ver o varão de branco passar para ter culto. E aí de repente você sai daqui frustrado. Que talvez o varão de branco não passe hoje, mas ele continua sentado no trono e eu sei que ele é santo mesmo sem ver o varão de branco. Mesmo você vê a bandeja descendo, a caneta descendo, ele não muda por aquilo que eu vejo, ele continua sendo santo. Os serafins o adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Cada um tem 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 os pés e com 2 voam. Perceba, eles estão com os rostos cobertos, voando. Eles não estão parados, eles estão com os rostos cobertos, voando. Eles se movem, eles não estão estáticos, eles estão em movimento, mas em nenhum momento o texto diz que um se chocou com o outro. Com o rosto coberto, em movimento, sem ver nada, mas em nenhum momento um esbarra no outro. Porque quando a adoração é direcionada a quem está no trono, não há choque entre quem adora. Quando a adoração é direcionada a quem está no trono, não existe choque entre quem adora. E se existe algo que há no culto dos serafins, esse algo é comunhão. Como assim, Abraão? Está escrito, versículo 3: E clamavam uns para os outros. Quem é que está sentado no trono? Deus. Eles clamam para quem está no trono? Não, eles clamam uns para os outros. Quem está na frente olha lá para trás e pergunta: o que ele é? Santo. Quem está lá atrás olha para o outro lado e pergunta: o que ele é? Santo. Quem está na outra extremidade olha para a outra ponta e pergunta: o que ele é? Santo. A comunhão deles é tão forte que eles não adoram ou eles não olham para quem está no trono. Eles não clamam para quem está no trono. Eles clamam uns para os outros. Uns para os outros. Uns para os outros. Eu não consigo entender como é que você diz crente se não consegue olhar para o irmão que está do lado. Eles não clamam para quem está no trono. Eles clamam uns para os outros. A comunhão deles é tão forte, mas tão forte, que eles estão com os rostos cobertos,
se movimentando, e em nenhum momento um se choca com o outro, porque quando a adoração é direcionada a quem está no trono, não há conflito entre quem adora. Há algo que move esse ambiente, torna desse ambiente um culto. O que? A comunhão entre aqueles que adoram quem está no trono, a comunhão entre aqueles que adoram a quem está no trono. Gente que não gosta de comunhão é gente como Judas, que na mesa da ceia o diabo entra nele e arranca ele daquele ambiente. Mas aqui dentro, o Salmo 133 ainda tem muita validade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eles clamam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo. Enquanto eles adoram, diz o texto, versículo 4, que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Esse aqui me ouve, diz amém. Eu gosto desse detalhe, porque o culto está sendo realizado no céu. Isaías tem uma visão do céu, mas não é a porta do céu que treme, não é o céu que enche de fumaça, é a porta do templo, os umbrais das portas do templo. O templo enche de fumaça, com a voz do que clamava. Não era com a voz daquele a quem era clamado, mas com a voz de quem clamava. Enquanto eles adoravam, o resultado não era no céu, era na terra. Enquanto eles davam glória, enquanto eles diziam santo, o resultado não era no céu, era na terra. Porque foram os umbrais das portas do templo que tremeram. Foi o templo que encheu de fumaça. Enquanto eles adoravam, o resultado era na terra. Você precisa entender que a adoração tem uma finalidade. Ela dignifica quem recebe e fortalece quem entrega. Adoração dignifica quem recebe, fortalece quem entrega. Nem você tem tanto desejo de ser abençoado como Deus tem desejo de te abençoar. Enquanto eles dão glória, Deus não fica mais Deus. Porque tem gente que pensa que o glória a Deus dele deixa Deus mais Deus. Se você der glória, Deus não fica mais Deus. Se você não der, Ele não fica menos Deus por causa disso. Tenha certeza. Então qual é a finalidade? Adoração dignifica quem recebe, fortalece quem entrega. Como assim, Abraão? Paulo disse pra gente, Romanos capítulo 4, versículo 20. Ora, Abraão creu contra a esperança, não atentou para o ventre adormecido de sua mulher Sara, antes foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Com 75 anos de idade, Abraão recebeu a promessa: você vai ser pai. 80, Isaac nasceu? Não. E Abraão? Glória. 85, Isaac nasceu? Não. E Abraão? Glória. 90, Isaac nasceu? Não. E Abraão? Glória. 95, Isaac nasceu, gente? Não. E Abraão? Glória. Quando Abraão fez 100 anos de idade, Deus deu Isaac para ele. Qual é o segredo para em 25 anos continuar crente? Qual é o segredo para em 25 anos não desviar? Paulo disse: Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Porque quando Abraão dava glória, Deus não ficava mais Deus, mas ele ficava mais crente.
Quando Abraão dava glória, Deus não ficava mais Deus, mas ele ficava mais forte. Esse é o interesse do teu adversário, para que você entre aqui e não abra a sua boca em nenhum momento. Porque gente que não adora é gente que facilmente desiste das promessas de Deus na vida dele. Mas a tua adoração vai dignificar quem entrega, dignifica quem recebe, e vai fortalecer você enquanto você entrega. A adoração que sai dos teus lábios dignifica o Deus que recebe e fortalece você que entrega. O resultado não é no céu, é na terra. Quando você adora a Deus, o resultado não é lá, o resultado é aqui. Abraão, como assim? Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus enquanto os outros presos os ouviam. Eles estão adorando. O terremoto é no céu? É na terra. Atos capítulo 12. Pedro na prisão, guardado pelos soldados. O anjo foi no céu? Não, mas veio na terra. Ezequias cercado por Senaqueribe, foi para o templo orar. O anjo passou no céu? Não, passou no arraial dos Assírios, na terra. Porque todas as vezes que você adora o Deus do céu, ele responde com coisas aqui na terra. Abraão, ainda não entendi. Olha para a história de Salomão, segundo Crônicas 7,14. A resposta é clara. Salomão, quando você quiser ver alguma coisa aí embaixo, começa a me buscar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ver a resposta de Deus aqui? Adore. Aleluia! Glória! Adoração move o tempo. Isaías é tomado por uma consciência, um choque de realidade naquilo que ele vê. Ao ponto de agora no versículo 5, Isaías dizer: ai de mim. Eu gosto dessa expressão, porque não é a primeira vez que Isaías diz ai no seu livro. Quando você tiver um tempo, leia o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, e você verá que Isaías falou 7 vezes a palavra ai. Mas no capítulo 5, por exemplo, no versículo 18, ele diz: ai dos que puxam pela iniquidade. No versículo 20, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem. Todas as vezes que Isaías diz ai, no capítulo 5, ele está se referindo na terceira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do plural. Ele fala de outra pessoa. Aí no capítulo 6, ele vê Deus. Aí ele diz: ai, é o mesmo ai. O que muda? O sujeito. Porque antes ele falava ai daqueles, agora ele fala ai de mim. Porque quando a gente encontra com Deus de verdade, a gente percebe que na gente existem erros piores do que aqueles que a gente julga no outro. Não é o ai que muda, é a perspectiva. Quando você encontra com Deus de verdade, a tua perspectiva em relação ao olhar a vida alheia muda. Porque você corrige todos, como se fôssemos o padrão da santidade. E aí é bom Deus se mostrar alguém, para esse alguém reconhecer, assim como Paulo reconheceu em Romanos 7,24, o nosso estado de miserabilidade. Miserável homem que eu sou. E o conselho bíblico em relação a isso está em 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isaías olha para dentro de si e agora ele diz: ai de mim, porque eu vou perecer. Habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus lábios também o são, e os meus olhos viram o rei do Senhor dos Exércitos. Parafraseando Isaías,
Ele disse: deu ruim, vou morrer. Esse rei santo 3 vezes apareceu para mim, ele veio para me matar. Só que agora Deus mostra para Isaías o que é graça. E a gente vê aqui a manifestação da graça de forma muito clara. Porque Isaías está dizendo: eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, estou sujo e estou no meio da sujeira. Deus manifesta a graça da seguinte maneira: um serafim vai até o altar e tira de lá com uma tenaz uma brasa viva e toca em Isaías e diz: a tua culpa foi tirada e expiado o teu pecado. Isso é graça. Perceba que o caminho não é Isaías indo a Deus, é Deus vindo a Isaías. Isso é graça. Graça é Isaías dizendo: não posso ir até o Senhor, porque o Senhor é santo, 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 e eu sou sujo. E Deus dizendo: é verdade, você não pode vir aqui porque você é sujo, mas eu posso ir aí porque eu sou limpo. Tua sujeira não me suja, e o meu sangue te purifica de todo pecado. Isso é graça. Isso é graça. Deus mostra a graça a Isaías. E agora Isaías tem uma consciência e ele diz, depois disso, versículo 8: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gosto do primeiro termo que aparece nesse versículo, verso 8, que comumente é utilizado em cultos temáticos de missões. Porque Isaías começa dizendo: depois disso. Depois disso o que? Depois da manifestação da graça. Depois que Isaías viu o que era graça, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele aceitou o chamado depois do constrangimento da graça. Só há aceitação do chamado depois que a graça te constrange. Pedro tentou pescar a noite toda e não pegou nada. Quando ele disse: Senhor, se ausenta de mim porque eu sou um miserável pecador, Jesus disse: agora que você se sentiu constrangido pela graça, vem comigo que eu vou te fazer um pescador de homens. Porque a aceitação do chamado só vem depois do constrangimento da graça. Sabe o que dignifica o serviço do obreiro? Quando ele entende que Deus tinha gente melhor para colocar no lugar dele, e mesmo assim resolveu usá-lo. Ou você não acha que tem gente que canta melhor que você? Ou você não acha que tem gente que toca melhor que você? Ou você não acha que tem gente que tem a oratória melhor do que a sua? Claro que tem. Você já percebeu que você dá dor de cabeça para todo mundo? Problemático, cara. Problemático. E mesmo assim, Deus, pela sua graça, decidiu usar você. Isso é graça, favor imerecido. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de por nós? As perguntas de Deus não exigem habilidade, exigem disponibilidade. Deus não quer alguém habilidoso, Deus quer alguém disponível. O que Deus estava procurando era alguém disponível. Agora Isaías diz: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes ele falava: ai de mim. Agora ele fala: envia-me a mim. Isaías aceitou o chamado, aceitou a vocação, seguiu aquilo que Deus queria que ele seguisse. Só que há algo aqui que me chama a atenção. Isaías entendeu algo que alguém precisa entender. Responsabilidade e chamado de Deus na nossa vida não pode ser terceirizado. O chamado e a vocação são coisas pessoais. Aí Deus está dizendo: a quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? E você sabe que Deus está falando contigo. Só que você tapa os seus ouvidos e diz: não é comigo não. Porque do jeito que eu estou tá bom. Da forma que eu estou, tá legal. Nosso problema é o mal da procrastinação.
A gente protela muito, a gente prorroga muitas coisas, a gente deixa tudo para amanhã. Aí Deus está dizendo, eu quero te usar, e você, amanhã, aí eu sou obrigado a falar para alguém, igual Jesus falou para Judas, o que você tiver que fazer, faz depressa. O nosso maior equívoco é dizer que a gente só tem o hoje, porque o hoje é composto por 24 horas, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 segundos, então nem o hoje você tem o agora. E aí a pergunta é, até quando você vai ficar prorrogando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Até quando você vai agravar os seus ouvidos para aceitar o chamado que Deus tem na sua vida? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a... Nosso problema é dizer, eis-me aqui, envia aquele ali, que ele canta melhor, que ele faz melhor, que ele está mais tempo, quando na verdade chamado de Deus é igual documento pessoal e intransferível, é seu, é você que Deus quer usar. Mas alguém precisa entender, e eu encerro agora, que antes de Deus fazer algo através de você, Ele fará algo em você. Antes de Deus usar os teus lábios para outros, Ele purificará os teus lábios, como Ele fez com Isaías. Antes de te usar para salvar outras vidas, Ele trabalhará coisas na sua vida e restaurará coisas nelas. Que Deus espera encontrar entre nós hoje é um coração que tenha disponibilidade para dizer, como disse Isaías, e a voz de Deus está reverberando entre nós nesta noite: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Tomara que Ele encontre alguém aqui com o coração disponível para dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar junto com você, porque eu acredito piamente que existem pessoas aqui com um potencial enorme. A Bíblia diz que existem tesouros colocados dentro de vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então acredite quando eu digo que Deus depositou algo em você e Ele espera que esse algo seja utilizado. E Deus está te perguntando nessa noite: posso enviar você? Ou você vai deixar para depois o que Deus quer fazer na sua vida hoje? Você vai deixar para amanhã o que Deus quer fazer na sua vida hoje? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se de alguma forma você sabe, e esse clamor é muito específico, você sabe que você está de alguma maneira negligenciando o que Deus tem na sua vida, protelando o que Deus tem para fazer através de você, eu quero que você, no seu lugar mesmo, apenas coloque a mão no seu coração e feche seus olhos, porque eu quero orar por você. É noite de Deus despertar o chamado dele para a sua vida, para que você se coloque disponível para fazer a vontade dele. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença nesta noite. E Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar, reconhecendo, ó Pai, que nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu te peço que o Senhor crie em nós disponibilidade para que possamos aceitar o Teu chamado na nossa vida, a fim de sermos instrumentos nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu louvor.
desperta o dom que há em nós, para que a excelência do poder seja tua e não nossa. Ao teu nome seja glória, somente ao teu nome é o que nós te pedimos, certos da vitória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.